Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade gerencial. Nesta aula nós vamos ver então como essa disciplina pode ser utilizada como parte aí do processo de controle, de gestão e também da controladoria. Então, só reforçando aqui na nossa primeira unidade, a gente tem ainda mais uma aula de revisão, né, onde faremos aí uma síntese, avaliando tudo aquilo que a gente já discutiu. E na aula de hoje, propriamente dito, eu quero exemplificar algumas coisas, né? Então, eu trouxe aqui um conceito básico para a gente entender essa disciplina um pouco mais. A contabilidade gerencial, como nós já vimos, ela é um conjunto de técnicas, de ferramentas, de métodos sendo utilizada para auxiliar no processo decisório. E a gente costuma dividir isso em dois grandes grupos. O primeiro pode ser chamado de controladoria e gestão, ou um ou outro, às vezes também separadamente, mas eu gosto de juntar os dois porque eu acredito que sem a controladoria não se faz uma gestão eficiente e vice-versa, né? Sem a gestão não existe controladoria. E o outro grande ponto, ou grande grupo, seria a avaliação de desempenho. Então, para a gente contextualizar ou conceituar os dois primeiros, a gente diz o seguinte: é a prática operacional do negócio, né? A gestão ela vai identificar e determinar ali os objetivos da organização, qual é o propósito daquela empresa. E a controladoria vai ser o processo de implantação de sistemas e métodos de controle para garantir que aqueles objetivos aconteçam de modo mais harmonioso com o que a própria organização prevê. E ainda a avaliação de desempenho vai destacar, né, normalmente, um conjunto de indicadores, como a gente chama de uma maneira bem genérica, de acordo com a necessidade. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui alguns dos principais. A gente tem rentabilidade, endividamento, liquidez, ou até mesmo capital de giro, processo de caixa, controle de caixa, né, para identificar ali o prazo médio de recebimento, ou até mesmo de estocagem, etc. Então, assim, de uma visão geral, para a gente ir afunilando o raciocínio, controladoria e gestão nós vamos ver a fundo na unidade 2. Então, vamos lá. O que a gestão vai identificar e determinar com os seus objetivos ali em relação à organização, né? Por que aquela empresa existe? E a controladoria virá como um braço direito desse processo para justamente implantar métodos e técnicas, e muitas vezes até mesmo quando não existe um sistema, para garantir que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala desses dois grandes tópicos, eu estou falando de tudo aquilo que vocês já estudaram no curso de administração, né? Eu coloquei sintetizando aqui o plano de negócios, mas a gente sabe que ele tem muitos desdobramentos, tem muitas técnicas e tem muita coisa que está fora do plano de negócios também, que é estudado pela ciência da administração. Então a gente vai usar tudo isso, um pouquinho de cada, de acordo com a nossa necessidade. E aí o processo de sistemas de informação para entender, né? O planejamento, o aspecto gerencial, a parte contábil também, tudo isso interligado. Em muitos casos, pelas doutrinas, isso é chamado de ERP, né? Os sistemas que conseguem interligar os diversos setores e departamentos de uma empresa, desde o seu processo de planejamento até a finalidade de verificar se a execução está de acordo com aquilo que foi planejado. Então, só rapidinho, destacando aqui os principais tópicos. Planejamento, a gente vai entender e estabelecer ali, ou melhor, entender o processo para estabelecer objetivos e como, inclusive, a gente pode especificar, né, ou seja, quantificá-los em muitos casos, né, destacar ali como metas a serem alcançadas. A gente tem junto ao planejamento uma grande ferramenta que é o orçamento. Talvez aí muita gente tenha tido algumas experiências já com o orçamento familiar, o orçamento empresarial como um todo, mas ele nada mais é do que esse plano detalhado, né, olhando sempre para o futuro, e normalmente ele é expresso em termos quantitativos formais. O que quer dizer isso? A gente usa moeda, a gente usa outros números, né, termos quantitativos, é nada mais nada menos do que isso, tá? E formais por quê? Porque a gente parte de alguns princípios, então vai depender de tudo aquilo que a gente já discutiu. Estou falando de uma pequena empresa, estou falando de uma grande empresa, que nível que o orçamento, ou que peso que esse orçamento tem dentro daquela realidade. É uma empresa grande, ela já tem mais controle, então provavelmente o orçamento ele já é mais fechado, já com base num histórico de vários anos, ou então eu estou começando agora. Todas essas características definem como a contabilidade gerencial vai se relacionar com esses dilemas, né, com essas questões a serem resolvidas. Seguindo com o nosso raciocínio, a gente tem o próprio processo de controle, que nada mais é do que pegar esse feedback, né, ver como as coisas estão acontecendo e garantir então que aquele plano que foi desenhado seja executado de maneira adequada, ou ainda que, se necessário, seja modificado conforme as circunstâncias estejam ali no seu processo de mudança. Porque
Porque acontece muitas vezes com as empresas da gente ter no papel um planejamento muito simples, muito objetivo, muito bem feito, né? Um orçamento muito claro. Mas aí surge o imprevisto, surge o ambiente externo, como a gente já estudou, que pode influenciar diretamente. A minha concorrência resolve fazer uma promoção, ou ainda, né, o meu colaborador com quem eu estava contando para executar um trabalho resolve sair por uma questão pessoal ou uma oferta de emprego em outro lugar. Enfim, existem variáveis e essas variáveis modificam o plano original. E o controle é para garantir que mesmo com essas variáveis, mesmo com as modificações, o resultado final seja ou esteja de acordo com aquilo que foi planejado. Tá? Então aí a gente vai ter em apoio a isso o relatório de desempenho, né, que vai basicamente comparar dados que foram orçados com os dados reais, e aí depende do que a gente está avaliando, se é um desempenho financeiro, por exemplo, de caixa, se é um desempenho de atividade, se é um desempenho de função, se é um desempenho do próprio planejamento como um todo, a gente pode subdividir em diversas categorias. E existe, por fim, obviamente, a tomada de decisões que eu já citei inúmeras vezes para vocês, que nada mais é do que o ato de selecionar ali. Olha, eu tenho 3 opções disponíveis. A contabilidade gerencial, ela cria essas opções, ela dá essa capacidade, ou cria essa perspectiva de acordo com as informações que ela tem. Mas quem toma a decisão é a gestão, é o administrador, é a pessoa que está por detrás de todo esse processo. E aí, no nosso raciocínio, eu deixo para vocês aqui 2 exemplos, né, 2 artigos, eles são relativamente pequenos, tá? São artigos bem direcionados em relação ao tema que a gente está estudando e com as circunstâncias aí da pandemia, do Covid-19, eu espero que vocês possam dar uma lida para poder aprofundar. Eu vou deixar os 2 na descrição aqui junto com os outros materiais, com os slides e tudo mais, tá? E aí, aqui a referência, né, que basicamente o primeiro artigo destaca ou estuda, né, a importância da contabilidade gerencial, então tem lá um referencial teórico e tudo mais para relacionar isso com pequenas e médias empresas em meio à pandemia que nós estamos vivendo. E o outro artigo é justamente os impactos da contabilidade gerencial na micro e pequena empresa, né? É uma análise também desse período, feita aí recentemente como um TCC, né? um trabalho de graduação aí. Neste 2 casos, a gente vai ter exemplos de como sair desta teoria e verificar isso a campo. Né? Então, o primeiro artigo ele faz uma análise um pouco mais geral para tentar discutir essa importância, né? A grande vantagem das pequenas e médias empresas terem a contabilidade gerencial como parte ali do seu arcabouço na hora de providenciar informações, na hora de tomar decisões. E os impactos já é o resultado disso acontecendo. Então já faz uma análise um pouco mais profunda, tá? E de toda forma, esta primeira etapa que a gente vai aprofundar na próxima unidade, a controladoria e a gestão, é tudo aquilo que vai definir os métodos de custo, por exemplo, os critérios de avaliação de desempenho e, consequentemente, vai avaliar e redefinir tudo aquilo que for necessário. Então, esta é a etapa onde a profissão da administração entra em ação. Enquanto o contador ele vai reunir as informações, catalogá-las e evidenciá-las, ou seja, fazer as demonstrações contábeis, o administrador vai fazer o processo contínuo, usar aquela informação por meio da sua gestão e, se houver o apoio de uma controladoria, vai melhorar ainda mais a sua gestão. Os conceitos de controladoria, o estudo de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente vai ver na frente, tá? E aí a outra grande etapa, né, ou grande grupo, que a gente aqui vai chamar de unidade 3, lá no finalzinho da disciplina, que são a própria avaliação de desempenho, né, as avaliações, porque a gente avalia o desempenho de diversas maneiras, isso é um termo meio genérico, e são esses indicadores que a gente usa de acordo com a nossa necessidade. Então eu tenho uma pergunta, a gente sempre vai partir de um problema a ser respondido. Então, se eu quero, por exemplo, né, saber ali qual foi o retorno que eu tive de um investimento aplicado, ou o retorno que eu tive ao abrir uma empresa, eu vou usar o ROI, o retorno do investimento, o Return of Investment, como a gente conhece da sigla inglesa. E eu acredito que vocês já viram isso em outras disciplinas, então não vai ser nada novo. A gente só vai resgatar o conceito, usar algumas fórmulas, mas nada muito complexo. A grande vantagem de estudar essa disciplina é justamente isso, trabalhar com problemas simples, com problemas diretos. Eu quero responder uma pergunta. Existe uma técnica, existe uma ferramenta que me ajuda a responder? Muito provavelmente sim, porque dificilmente a gente vai se deparar, pelo menos no aspecto da gestão, do dia a dia de uma empresa, com algo que outra empresa não passou. É claro que cada uma tem a sua realidade, é claro que cada uma tem seus problemas e suas respostas, mas todas elas passam, de certa maneira, por algo semelhante, que é o desafio do dia a dia.
Tá? E continuando ainda, a gente vai ter dentro dessa avaliação os indicadores que eu citei lá no começo, endividamento, liquidez, capital de giro, caixa, enfim. Todos eles vão trabalhar nada mais, nada menos com as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração dos fluxos de caixa, para, mais uma vez, responder questões específicas. Então, nesse momento final da disciplina, ou nessa prática da contabilidade gerencial, todas as questões, que sejam elas qualitativas ou quantitativas, precisam ser respondidas, mesmo que não haja uma fórmula específica. Se não houver ali, se aquela única fórmula, eu quero saber uma situação que não está contemplada aqui, pode ocorrer, né, se faz necessário em alguns casos, a utilização de métodos diferentes. E eu preciso entender esse processo como um todo, tanto para poder comparar qual vai ser o melhor para a minha empresa, né, dependendo do que eu estou discutindo, até para muitas vezes complementar a própria informação. Então eu uso 2, 3 para daí poder tomar uma decisão. Se eu só olhar o indicador de endividamento, eu só tenho essa resposta. Agora, se eu combino isso com a minha liquidez, se eu combino isso com o tempo médio ou prazo médio de recebimento dos meus clientes, eu já começo a criar uma visão mais profunda da minha empresa. E essa base de dados é o que vai fornecer, então, todo o necessário para uma tomada de decisão mais tranquila, para um pensamento de longo prazo, para um pensamento de crescimento e de evolução dentro da empresa. Tá? Então, como nós vimos, são dois grandes grupos, por isso que a matéria, inclusive, está nessa disciplinada dessa maneira, né, repartida assim, e a gente vai no passo a passo. Tá? Então, primeiro a gente vai rever alguns conceitos de custo na hora que a gente falar de controladoria, depois a gente vai ver ainda também algumas dessas práticas em relação ao próprio aspecto organizacional, porque vocês não vão ficar só com os cálculos, tá? Então, como é que eu implanto um sistema ou um método específico de controle numa empresa que não tem? Como é que eu adapto algum que já existe? Isso tudo vai depender de alguns cenários que nós vamos criando ao longo do tempo. E na avaliação de desempenho, lá na frente, a gente vai usar os indicadores não para fazer o cálculo, porque o cálculo é relativamente simples, mas para extrair uma informação dali. Mas é importante que dali em diante a gente já tenha uma base muito sólida, muito tranquila em relação a todo esse aspecto teórico que nós estamos vendo até agora. A ponto de que, quando eu disser para vocês assim, ó, nós vamos discutir agora um sistema de controle, um método de custeio. A gente precisa pensar na organização como um todo e como aquilo afeta cada uma das etapas do processo operacional da empresa, dos resultados que ela pretende obter, relacionar isso com a gestão que ela já definiu previamente, se ela tem um planejamento, se ela tem um orçamento e tudo isso como uma única coisa. Né? E a grande graça que eu vejo nessa disciplina, a grande vantagem que ela traz, é que realmente, se eu consigo ir técnica por técnica, aprofundando os meus estudos, avançando, compreendendo, correlacionando, eu vou chegar a um momento onde eu vou conseguir efetivamente executar a gestão. Né? Que a gente sabe que gestão é uma coisa muito ampla, depende de muita coisa. E para fazer isso acontecer na prática, eu vou precisar do auxílio de algumas ferramentas. A contabilidade é uma delas, a gerencial vem justamente para ajudar naquilo que faltar. Né? Sem talvez muitas restrições, com uma certa liberdade, para você usar só o pedacinho que você quer. E aí você extrai a informação de maneira adequada com aquela sua necessidade naquele momento. Bom, então de modo geral, essa aula é para fazer um fechamento do que a gente viu até agora, as técnicas, né? Aliás, as teorias, principalmente em relação ao comportamento, e por fim, uma base inicial do que seria a contabilidade gerencial, para daí avançarmos para a controladoria e depois, no final, para a avaliação de desempenho. Obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje, eu agradeço, a gente se encontra, né, na próxima sexta-feira para fazermos aí um bate-papo, uma visão geral, e eu espero que todos vocês estejam lá para a gente poder tirar todas as dúvidas, falar um pouco da avaliação também, enfim, qualquer coisa que possa surgir. Tá? Então, bons estudos até lá, eu vejo vocês na nossa próxima aula.